Olá, alma abençoada! Que alegria estar aqui com você! Se você ainda não me conhece, eu sou o Matheus, eu sou oraculista, astrólogo e mago, e nesse vídeo eu vou fazer uma leitura astrológica da lua minguante que fecha a lunação de Virgem de 2022. Essa lua acontece no dia 17 de setembro, e eu sempre deixo todas as informações e aspectos técnicos mais relevantes na descrição do vídeo, para caso você tenha interesse, mas aqui a ideia é nós conversarmos de uma forma mais livre, para fazer algumas reflexões e traduzir as energias que os astros trazem aqui para nós, no nosso querido planeta, na nossa querida e amada Mãe Gaia. E a ideia é nós usarmos essas informações também para a nossa vida pessoal, para nós podermos nos conectar com a energia do bem maior e com esse fluxo do tempo do universo, para que a nossa vida possa se encaminhar da melhor maneira. E sempre que nós vamos fazer algum tipo de trabalho energético, eu gosto de fazer uma sintonização para abrir a energia, então eu vou convidar você a respirar profundamente. Se você quiser, pode fechar os seus olhos e continue respirando. Primeiramente, eu agradeço a sua equipe espiritual por ter trazido você até aqui, e agradeço ao universo pela sua vida e a sua existência, e agradeço a todos os seres e entidades de luz que permitem que esse conhecimento da astrologia seja acessível para nós aqui no planeta Terra e que ele siga à nossa disposição para que nós possamos compreender as energias que recebemos no nosso querido planeta. E eu peço que essas entidades e seres de luz abram os portais e estabeleçam os canais mais adequados para esse momento, para essa leitura astrológica, para que você que está me ouvindo nesse momento possa conectar as informações e saber como utilizar as energias dos astros no céu para a sua vida pessoal, da melhor e mais elevada maneira. E eu peço às nossas guardiãs e aos nossos guardiões que nos protejam e nos abençoem e que permitam uma conexão pura e elevada com as leis divinas, em especial a lei da verdade e as leis do tempo. E eu peço que seja estabelecida a conexão e que sejam abertos os registros akáshicos de Gaia e que seja permitido o nosso acesso às informações do nosso planeta e dos astros no céu, para que possamos utilizar essas informações para o nosso bem maior, sempre da melhor e mais elevada maneira, e prezando pela conexão com o bem de todos os seres. E que nós possamos utilizar essas informações também para compreender o que é o melhor para a nossa vida e para cada vida de cada indivíduo que está se conectando nesse campo de energia agora, para que possamos sincronizar com o tempo divino e alcançar os nossos objetivos e obter as realizações que de alguma maneira está na nossa alma e que nós possamos expandir essa energia para manifestar algo de bom também para todo o universo à nossa volta. Gratidão, gratidão, gratidão. Certo. Então, vamos para a leitura do mapa astrológico. E, primeiramente, quando nós estamos na fase minguante da Lua, uma coisa que é importante saber é que, como a lua minguante vai fechar um ciclo, então ela traz uma energia de redução, como se fosse diminuir alguma coisa, ou pisar no freio com relação a alguma coisa. Essa lua costuma ser mais introspectiva, essa é uma fase que nos pede meditação, reflexão, e começar a jogar fora aquilo que não serve mais, porque a lua nova é o momento de um novo plantio, é o momento de estabelecer novas intenções. Então é importante liberar o campo de energia de tudo que pode estar saturado e atrapalhando de verdade o novo começo que está para chegar. Então, como nós estamos com a nossa querida lua minguante fazendo o seu aspecto para o Sol e está também fazendo um aspecto para Netuno, o aspecto, o nome técnico é quadratura T, que é uma quadratura dupla, na verdade. Então nós temos na ponta a Lua, numa outra ponta o Sol e na outra ponta Netuno. Netuno já estava fazendo um aspecto por ressonância, porque o aspecto não era tão exato, junto com a Lua cheia. Mas agora o aspecto é exato mesmo. Então,
o que Netuno nos convida, principalmente à reflexão, considerando que Netuno está em Peixes, a Lua está em Gêmeos e o Sol está em Virgem, é que nós temos aqui toda uma movimentação de energias mutáveis. Então, uma lua minguante que já traz uma energia de limpeza, de, sabe, lavar coisas, deixar coisas irem embora e tudo mais, e a energia mutável é uma energia que também está associada a isso, então a potência de limpeza dessa lua minguante, particularmente, considerando o aspecto com Netuno principalmente, está bem favorecido. Então, qual é a sugestão? É que você se conecte de alguma maneira com uma energia de fazer uma faxina. Isso pode ser uma faxina literal, tipo fazer uma faxina na sua casa, umas gavetas que estavam esquecidas, umas coisas que estavam entulhadas, que você já nem sabe mais o que tem ali. Enfim, é o momento de fazer uma limpeza, ou então é o momento de você olhar para o seu interior, fazer uma faxina no seu interior. E isso pode simplesmente significar você fazer uma meditação, você sintonizar, você entrar em uma ressonância de acessar alguns pontos que talvez você não tinha acesso antes com relação ao seu campo psíquico. Então tudo vai depender do que você tem conhecimento também e condições de fazer, porque eu sei que não é todo mundo, por conta mesmo da dinâmica da sociedade, da rotina e tudo que nós vivemos, como nós ainda estamos numa sociedade que é muito avassaladora, por assim dizer. Então, não é todo mundo que consegue estabelecer uma prioridade para poder se conectar com a espiritualidade, para cuidar de si adequadamente em um nível energético. Então, é por isso que aqui essa lua está trazendo esse convite de falar para você, veja o que te cabe, veja o que você consegue fazer de verdade, veja como você pode adaptar alguma técnica, se for o caso. Se você não tem tempo para fazer uma meditação de meia hora, faça uma meditação de 5 minutos. Se você não tem tempo para fazer uma meditação de 5 minutos, faça alguma coisa de 1 minuto, faça apenas uma oração, acenda uma vela, intencione essa limpeza e deixe o próprio campo espiritual começar a se movimentar. Porque conforme você faz uma ativação do campo espiritual, fica mais fácil para depois você entrar nesse fluxo de limpeza junto também. Porque se você não movimenta absolutamente nada, então nada vai acontecer. Mas se você coloca uma intenção para alguma coisa, então a energia começa a se movimentar. E a partir desse movimento, você depois vai com a sua energia sendo levada de uma certa forma até por inércia algumas vezes, porque a sua equipe espiritual vai ter mais energia para poder te ajudar também. Então o que eu percebo, principalmente da energia dessa lua, e considerando também a conexão espiritual que eu sempre faço para poder gravar os vídeos, é que agora é realmente um momento mais propício para você sintonizar com energias espirituais. E para você poder, de fato, talvez até mesmo tentar estabelecer alguma conexão com algum guia espiritual. Se você não sabe, né, não conhece, por exemplo, nenhum de seus guias espirituais por nome, se você não tem nenhum tipo de relacionamento com nenhuma entidade que te acompanha, talvez esse seja um momento interessante para você começar a estabelecer uma conexão, para você ter um relacionamento, para você começar a conversar, basicamente. E para você conversar com a espiritualidade, algo importante para saber é, você não precisa ter uma resposta. Tem muitas pessoas que acham que, então eu estou me conectando, mas eu não estou ouvindo nada, eu não estou sentindo nada, eu não estou vendo nada. Mas quem disse que é para você ver, ouvir ou sentir alguma coisa? Porque, na verdade, quando você estabelece uma comunicação com a sua equipe espiritual, você está trazendo para a sua consciência o que você quer que seja levado, no sentido mesmo do que você quer que a sua equipe espiritual saiba. Eles sempre sabem de tudo, porque eles têm acesso ao nosso campo energético por completo, inclusive o nosso inconsciente, o nosso campo multidimensional e um monte de coisa que nem a gente tem acesso. Mas, pelo menos, quando você começa, quando você dá esse primeiro passo de conversar, de você falar, nossa, eu tô me sentindo assim, 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 tá acontecendo isso, 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 eu não sei como que eu vou fazer para resolver essa situação. Eu tô com uma preocupação, eu tô com medo, eu tô com não sei o quê, eu preciso muito de ajuda. Sabe, por amor, né, alguém me dá uma resposta. Então, você não precisa ter resposta naquele segundo, naquele momento em que você faz a pergunta. Mas depois que você faz uma pergunta para a sua equipe espiritual e para o universo como um todo, é importante você prestar atenção aos sinais depois. Porque a resposta pode vir em sonho, a resposta pode vir através de uma sequência numérica, pode ser que tenha uma pessoa que venha e te fala alguma coisa no dia seguinte ou na semana seguinte. Então, se você tem o hábito de conversar com a sua equipe espiritual, de pedir proteção e coisas assim, então, aos poucos, você vai começar a perceber os sinais, a perceber as respostas, até que, de repente, pode ser que aconteça assim, de você desenvolver a sua mediunidade a um ponto de você conseguir ter uma comunicação clara
e de você ouvir o que eles têm a dizer para você. Então tudo é uma questão de você respeitar o seu próprio processo, de você ter paciência também, porque aqui nós temos algumas energias um tanto rápidas se movimentando pelo céu. Tem, na verdade, assim, uma bagunça acontecendo em vários aspectos, e a gente tem alguns aspectos tensos envolvendo principalmente Lilith, que é sempre um ponto delicado quando nós falamos de Lilith, porque a Lilith traz principalmente coisas que estão em uma esfera bem oculta, mas que são coisas muito pesadas, que geralmente vai falar de questões abusivas, de questões envolvendo até mesmo mentiras, questões de crimes, de coisas, não só que pode ter acontecido aqui nessa encarnação, mas em outras também. E como a Lilith está transitando por Câncer, então, nesse momento em que a Lilith passa 9 meses em cada signo, mas a Lilith real, porque a Lilith não é um planeta, não é nada, ela é um ponto matemático. Então ela envolve a órbita da Lua. Então quando a Lilith vai fazer o seu movimento, ela não anda certinho igual os outros planetas. Ela fica fazendo um movimento de vai e vem, assim, como se fosse um pêndulo. Então a Lilith está nesse momento passando por Câncer e ela vai para Leão, volta para Câncer, vai para Leão, volta para Câncer, e está acontecendo esse movimento. Então, Leão fala sobre o nosso interior, fala sobre principalmente a nossa essência, vai trazer alguns aspectos relacionados à nossa criança interior e à nossa infância, e Câncer também vai falar sobre a infância, mas principalmente mais ligado à nossa conexão com a família, com os nossos ancestrais e tudo mais. Então, esses temas são temas, na verdade, que eu já venho falando nos vídeos, já vem saindo em muitas leituras de cristalomancia, vem saindo questões ligadas à ancestralidade, questões ligadas a campo multidimensional da família, vem falando de coisas, de entrelaçamentos quânticos, interferindo com a conexão com o propósito, a conexão com a essência, a manifestação da própria luz. Então, não é à toa que tudo isso está saindo, porque esse é o momento de isso ser trabalhado pelo coletivo. Eu, a nível pessoal, estou passando pelas minhas coisas também, eu tenho certeza que você está passando pelas suas questões também. Então, você precisa entender agora o seguinte, que tudo que o universo, de alguma maneira, está conspirando para nos trazer, além de uma limpeza, de uma coisa toda, é nós resolvermos questões kármicas mais profundas, porque nós temos o nó do sul em Escorpião também. E o nó do sul fala da nossa bagagem, que é trazida de outras encarnações, que vem mesmo de algo que é para além dessa vida, para além dessa encarnação. E então, como nós temos Lilith se relacionando com o nó do sul, também fazendo um aspecto harmônico para o nó do norte, e aí ela está fazendo também uma quadratura para Quiron. Quiron está em Áries, e Quiron vai falar sobre um processo de cura, e principalmente quando Quiron está retrógrado, ele vai falar de alguma coisa que parece que sabe aquele espinho que entra fundo lá no seu pé, que você pisou em cima do espinho, e aí você cava, e parece que o negócio está lá incrustado e não sai, e você chora, porque o negócio está doendo, dói, e daí parece que nunca vai sair. Então, o que quer que seja na sua vida que você está passando, e que, de alguma maneira, desperta algum tipo de dor nesse sentido, então, é sobre isso que a Lilith tá falando aqui, entendeu? É toda essa dinâmica que está sendo trazida por todos esses pontos matemáticos e mais Quiron, que é, sim, na verdade, o nome técnico é Centauro, né? Ele não é um planeta, não é um asteroide, nem nada, ele é nem um cometa, ele é um Centauro. Então, a própria movimentação aqui, como nesse aspecto que eu estou falando agora, envolvendo a Lilith, Quiron é o único corpo celeste físico que está no céu trazendo isso. Então a questão da cura mesmo, relacionada principalmente ao seu eu, porque é Áries, e Áries vai falar sobre a construção da identidade e da personalidade também. Então, que aspectos seus, da sua personalidade, da sua identidade, daquilo que você acredita que você é, de repente, na verdade, não é o que você é, mas é o que você acredita que você precisa ser por questões que você traz de bagagem espiritual ou de bagagem familiar, ou mesmo de bagagem social. Então, são algumas questões que você vai precisar refletir e que não é nem uma demanda tão grande do universo que você precise tomar consciência das coisas, mas eu acredito que a consciência é a chave da libertação. Então, se você tem consciência de que alguma coisa está acontecendo, você tem poder para mudar. Enquanto você não sabe que uma coisa está acontecendo, se você não tem consciência de nada, como que você vai se movimentar para poder fazer alguma coisa a respeito?
Então, é por isso que a tomada de consciência com relação aos nossos processos de cura é uma chave muito poderosa para você evitar que alguns problemas se repitam na sua vida. Se você toma consciência do que você precisa aprender em alguma dinâmica, se você toma consciência do que você precisa absorver de uma determinada situação, então você libera a situação de ter que te ensinar alguma coisa e você libera a sua própria dor e o seu próprio sofrimento de terem que continuar existindo dentro de você para poder te promover o aprendizado. Porque você já não precisa mais daquele combustível. Se a dor e o sofrimento estão sendo combustível para você poder seguir em algum rumo na sua vida, então, a partir do momento que você se direciona para aquilo e você entende aonde você precisa chegar, então você pode mudar o combustível. Porque aí você já sabe para onde você está caminhando. Entendeu? Então, toda a dinâmica mesmo que o céu está trazendo, e principalmente considerando que agora nós estamos com Mercúrio retrógrado, e nessa lua particularmente, Mercúrio está fazendo uma oposição exata praticamente para Júpiter, que está em Áries também, ele vai voltar para Peixes. Então, essa oposição também vai falar, eles estão assim, sozinhos praticamente. Os dois, eles estão conversando só um com o outro, não tem mais ninguém interferindo ali com a dinâmica deles. E é muito interessante, porque, então, Mercúrio está em Libra e Júpiter está em Áries. E a dinâmica de Áries versus Libra é a dinâmica do eu versus o outro. Então, como eu me relaciono? Que tipo de conexão que eu estabeleço com as pessoas? Então, aqui eu já estava falando de questão de família, eu já estava falando de questões do interior também, no sentido da individualidade, e aí então a gente tem Mercúrio trazendo algum aspecto até mesmo de mais consciência, de mais racionalidade, para você poder entender quem são as pessoas. Geralmente Mercúrio retrógrado costuma trazer alguns tipos de revelações menores, porque é um período em que mentiras têm uma tendência a estar um pouco mais em alta quando o Mercúrio está retrógrado. Então, depois que ele faz o movimento direto e ele vai passando pela área de sombra dele, aí o que acontece? Tem muitas coisas que vão sendo resolvidas, tem muitas coisas que vêm à tona, mentiras que são reveladas, coisas que são colocadas na mesa para poderem ficar esclarecidas, justamente porque é preciso ter noção do que está acontecendo. Você precisa saber quem são as pessoas com quem você está se relacionando, que tipo de energia que você está deixando entrar na sua vida. E principalmente com Júpiter retrógrado, fazendo um movimento de expansão, mas que ao mesmo tempo fala, opa, vamos dar uma pisadinha no freio, porque e se você estiver expandindo uma energia que na verdade está vindo para te prejudicar? Até que ponto você sabe realmente a natureza das coisas que você aceita na sua vida? Porque tem pessoas que aceitam coisas achando que vai fazer bem, mas que na verdade pode ser que não faça tão bem assim. Um exemplo, principalmente considerando que nós temos Urano em Touro e tudo mais, então eu vou usar um exemplo ligado à alimentação. Então vamos supor que você está ali se alimentando de alguma coisa, não importa o que é, tá? E aí você acha que aquele produto é de uma boa procedência, aí você come, você gosta, aquilo te faz bem, aquilo faz você produzir serotonina, você fica feliz e tudo mais, ótimo. E aí depois, e se você descobre que aquela comida, de alguma maneira, seja por agrotóxico, seja por hormônio que é dado na ração dos animais, qualquer coisa. E se você descobre, então, porque na verdade isso acontece, tá? Assim, eu tô falando, é mais pra você também tomar consciência disso que eu vou falar. Mas, enfim. E aí você descobre que aquele produto, na verdade, tem agrotóxico, ou tem hormônio, ou tem uma coisa. E aí, passam anos e anos e anos, e aí chega um dia, você desenvolve um câncer, ou você fica doente com alguma outra coisa, e aí ninguém sabe falar por quê. Mas hoje em dia já existem estudos que comprovam que o consumo a longo prazo de alguns tipos de produtos, principalmente produtos embutidos, enfim, né, os enlatados e coisas desse tipo, tem até cerca de, não vou lembrar o número exato, mas é até cerca de 20% a mais de chance de uma pessoa que consome sempre os embutidos ter câncer em comparação com uma pessoa que não consome esse tipo de produto. Então, quer dizer, será que faz tão bem assim? Só porque faz bem pro seu paladar, só porque você se sente bem enquanto você está comendo, será que faz bem mesmo? Tá fazendo bem pro seu corpo? Entendeu? Então, é por isso que é importante você pensar de verdade nas consequências daquilo que você traz para dentro da sua vida. Porque se você é uma pessoa, por exemplo, que fuma, hoje em dia não é segredo para ninguém que não é nem só por conta das substâncias químicas do cigarro, mas a própria fumaça
do gás carbônico indo para o seu pulmão, não faz bem para o seu pulmão. A longo prazo, tudo bem que pode ter, sempre tem aquela exceção e sempre tem aquela pessoa que vem e fala assim, mas porque fulano fumou há 50 anos e morreu de morte natural. Que bom para essa pessoa. Mas assim, é exceção à regra, não é a regra, entendeu? A maioria das pessoas que fumam a longo prazo tem problemas depois respiratórios, bronquite, asma, ou então acaba desenvolvendo um câncer de pulmão, alguma coisa assim. Então, em que lado do espectro você quer estar? Essa que é a questão. Porque aqui é lua minguante. A lua vai falar, reflita sobre o que você tem na sua vida que não presta. Então, se você está querendo inventar historinha, inventar desculpinha, para você manter uma coisa tóxica na sua vida, eu sinto muito, mas assim, é só você que vai se prejudicar com isso. Você e muito provavelmente outras pessoas à sua volta que te amam, que vão ver você se destruir. Então, eu vou até compartilhar uma coisa aqui que eu não imaginei que eu fosse falar, mas eu vou compartilhar um caso mesmo, a nível pessoal, de uma coisa que aconteceu na minha família, só para você ter noção do que eu estou falando aqui, e também considerando Lilith, considerando, né, toda a dinâmica aqui, como tem questões de campo familiar ativadas, então só para você entender o que essa energia realmente está trazendo a nível de despertar de consciência. A minha avó paterna sempre fumou, consumiu muita carne, muita fritura, gordura, tudo feito em, sempre assim, frito, por exemplo, na banha de porco, sabe? Umas coisas assim, meu Deus, uma coisa horrorosa. E assim, só pra você saber, caso você não saiba, eu sou vegetariano desde os meus 4 anos de idade. Porque eu descobri que a carne vinha dos bichinhos e eu não aceitava que um bichinho fosse morrer para virar meu alimento. Então eu bati o pé em uma família extremamente carnívora pra não comer carne. Foi muito difícil para os meus pais, ainda mais na época que eu nasci, que eu tomei essa decisão toda, né? Não era muito normal se falar de vegetarianismo, coisa desse tipo. Então, enfim, eu envolto nesse ambiente, né? Então, eu via muita coisa acontecendo, eu não gostava, eu não comia e tudo mais, mas todo mundo sempre comia aquilo e tudo mais, e a minha avó sempre fumou bastante, e ela fumava cigarro de palha, então não era só, enfim, né, não era só as questões das químicas e tudo mais, mas tinha também toda a questão da fumaça, porque não tinha filtro e tudo aquilo. Pelo menos isso era o que os médicos falaram na época, né? O que aconteceu foi que minha avó foi fazer um exame e ela estava com uma artéria do coração entupida e a outra com mais ou menos 50% de funcionalidade só, porque também já estava entupindo. E o médico falou, ou você para de fumar e de comer gordura, né, diminuir a carne, coisa desse tipo, ou então, assim, você vai morrer muito em breve, porque, assim, não tem como você continuar com esse estilo de vida e assim, né, achar que você vai ter saúde. E aí a minha avó bateu o pé e falou, eu não. Se eu for morrer, eu vou morrer fumando, eu vou morrer comendo o que eu gosto de comer e tô nem aí. E aí a minha avó teve um AVC, ela teve um aneurisma, na verdade, eu não sei exatamente muito bem qual é a diferença de uma coisa e da outra, mas a minha avó, então, estourou uma veia no cérebro, que inchou o cérebro dela, e aí a minha avó ficou com o lado do corpo paralisado e ela desenvolveu uma demência, e a conclusão disso foi que ela ficou 14 anos em uma cadeira, acamada, precisando, assim, de muitos cuidados constantes, precisando de muitos custos também, né, que envolve uma doença dessa, porque então a minha família tinha que pagar enfermeira para poder cuidar, para ficar junto, né, cuidadora, fisioterapeuta. Então teve muita coisa que eles tentaram fazer para minha avó recuperar, sei lá, um mínimo de autonomia. O pouquinho que deu certo foi o máximo a minha avó conseguir segurar a colher para poder comer sozinha. E, enfim, 14 anos em uma situação totalmente deplorável e prejudicando todas as outras pessoas à volta dela. Por quê? Todo mundo estava orbitando em volta da doença da minha avó. E no começo foi muito mais difícil, mas chegou um momento em que as pessoas já falaram assim, ela tá aí, ela não reconhece a gente, então cada vez mais assim, né, as pessoas visitavam menos, ou então acabavam assim, fazendo as coisas por obrigação, cuidava porque ainda estava viva. Então basicamente chegou um ponto que todo mundo só estava esperando ela morrer. Não tinha muito o que fazer. Aliás, na verdade não tinha nada o que fazer, além de continuar cuidando. Então, eu tô trazendo essa história para você entender o seguinte, principalmente porque nós temos Júpiter em Áries, e nós estamos passando por um momento também em que nós estamos vendo muitos egos inflados pelo mundo, na verdade, não só em lideranças políticas e em questões sociais e tudo mais, mas eu, pelo menos a nível pessoal, e algumas pessoas que são do meu convívio, algumas pessoas que participam das magias comigo,
me relatam de ter que lidar com situações ou ter que lidar com pessoas que simplesmente não estão dispostas a ouvir um pensamento diferente, não estão dispostas a ouvir uma perspectiva nova, simplesmente estão fechadas no seu próprio mundinho de ilusões, no seu próprio mundo de fantasia, e aí então sai depois massacrando e falando um monte de abobrinha, sabe? Falando um monte de coisa que não tem nada a ver para as pessoas. E aí quem pensa diferente tem que lidar com aquilo, tem que pensar, nossa, como aceitar, né? Como lidar com isso? Como estar em paz para conviver com uma pessoa dessa, né? E então, por conta, principalmente desse Júpiter em Áries, é que eu digo para você, até que ponto vale a sua teimosia? Até que ponto? Quanto custa a sua teimosia? Porque a teimosia da minha avó custou 14 anos de muito sofrimento para a família inteira. Então, o quanto você tem a disposição de pagar por alguma coisa que você sabe que não te faz bem, mas que você se recusa a largar? Então, essa é a reflexão que essa lua está trazendo. É uma reflexão bastante intensa, assim, até um tanto pesada por um lado, porque o universo simplesmente dá para você aquilo que você escolhe receber. Se você está escolhendo sintonizar com uma energia, e não é só pelas suas escolhas, pelo que você manifesta, alguma coisa assim, mas se na sua própria energia você sintoniza com alimentos, pessoas, situações, lugares que são tóxicos, então como que você espera receber coisas melhores na sua vida? Como que você espera melhorar de vida de verdade? Então, realmente, tem muita coisa para pensar, tem muita coisa para refletir. Lua minguante é lua de reflexão mesmo, é lua de limpeza, então pense de coração mesmo o que eu tô falando para você. O que você precisa fazer na sua vida agora e que você precisa liberar e que já é urgente, que você já deveria ter feito e você não fez ainda. Faça, não fique mais esperando, porque o tempo não espera ninguém. Então, essa foi a reflexão para o Lua Minguante. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha feito sentido para você. E eu te agradeço de todo o meu coração por você ter ficado aqui comigo, por você ter escolhido estabelecer essa sintonia comigo e com essa egrégora com a qual eu trabalho, que traz tanto conhecimento e tantas reflexões e tanta iluminação para as nossas vidas. Então, te agradeço mesmo por essa sintonia e um beijo no seu coração.